Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Em São Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 22. São Marcos, capítulo 10, verso 17. O mancebo rico. São Marcos. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não tinha. Tinha tudo na vida, menos a vida eterna. E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Você está me chamando de Deus, então. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde minha mocidade. Guardei, hein? Não só sabia como tinha guardado, e no entanto não tinha salvação. Você veja como a coisa é mais profunda do que se pensa. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta mesmo uma coisa, falta-te uma coisa. É porque você está preso, as cordas do seu navio ainda está presa em alguma coisa. Vamos cortar essa corda? Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Faça como Moisés fez. E vem e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Assentai-vos, vamos ler a sequência disto. A sequência está aqui em São Lucas 12. A sequência do mesmo mancebo de qualidade. Em São Lucas capítulo 12, verso 16, Jesus trata do mesmo jovem. Ele não deu conta de atender a receita do mestre, que ele possuía muita coisa. Então Jesus, aqui em São Lucas capítulo 12, verso 16 ao 21, em parábolas ele diz: propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Nem sempre abundância é sinal de bênção, abundância material, às vezes é prejuízo. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Tinha demais. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos continuar a história desse mesmo jovem. São Lucas 16, verso 19. O mesmo jovem, ele morreu naquela noite, e para onde ele foi? Ele morreu naquela noite e Jesus conta aqui para onde ele foi. São Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Por certo, ele era um mendigo, porém um mendigo cristão, que
que tinha o Espírito Santo, porque se não tivesse ele não ia também para lá não. E morreu também o rico e foi sepultado, o mancebo, né? E no Hades, lá no inferno, a palavra Hades quer dizer sepultura, quer dizer inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, lá na quinta dimensão, existe a dimensão dos perdidos, a quinta dimensão. De lá ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e o Lázaro no seu seio, reclinado. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama aqui no Hades, não é? Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este, Lázaro, não é consolado e tu atormentado. Foi-te dado a chance, você não quis. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, divisão da quinta e da sexta dimensão. Abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento, qual estou. Disse-lhe Abraão: Lá tem Moisés. Moisés fisicamente já não morreu? Não, lá tem os escritos de Moisés, os escritos dos profetas. Leiam, ouçam. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. O tempo é agora, a hora é agora, a oportunidade é agora, em vida. Que temos que fazer em vida. Depois que a morte chega, nossa sentença está decretada por nós mesmos. O que fizemos aqui decretará o nosso destino. Oremos. Que Deus, nosso Pai, tenha piedade de nós, nos ajude a fazer a escolha correta, a escolha por Cristo, a escolha que o mancebo de qualidade não deu conta, porque ele tinha o coração preso nas coisas naturais. Lembramos que o teu servo profeta disse na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, parágrafo 17, que não são as coisas espirituais que vão tirar muitos da fé, são as coisas naturais, materiais. Não nos deixe envolver com isto para prender a nossa fé. Tenha piedade de nós e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Nós vamos falar aqui na mensagem Almas Encarceradas hoje sobre o que é o inferno. Muitas pessoas brincam com o inferno. O inferno é um lugar horrível. O profeta disse: eu não desejo para o pior inimigo meu. Na idade nova ainda, de jovem, adolescente, ele gostava de caçar, era o único lenitivo que ele gostava desde criança. E um amigo dele, com uma espingarda cartucheira, deixou disparar nas pernas dele o tiro, a espingarda, tiro. E o arrebentou, estraçalhou ele todo. E aquilo lhe custou caro, uma cirurgia. Naquele tempo não tinha anestesia. Ele sofrendo, teve que fazer a cirurgia sem anestesia, anestesiava com éter. E aquilo quase o matou. Esgotou demais, perdeu muito sangue. E quando ele estava quase morrendo, ele teve uma êxtase, indo ao inferno, porque ele ainda não era cristão, ele ainda não tinha decidido
sua vida por Cristo. E lá na região dos perdidos, onde ele foi levado em uma êxtase, morrendo, tanto perder sangue, ele viu coisas horríveis lá no inferno. Eu quero que vocês me dêem sua atenção, principalmente as crianças, os jovens, para vocês pensar mais sério no seu destino. Ele diz: primeiro parecia que estava passando por nuvens, logo por trevas e rapidamente descendo até chegar à região dos perdidos. Isso, ele foi levado lá na região dos perdidos. Nesse lugar horrível, eu gritei ao olhar, porque vi que ali não havia fundo, era um abismo, descendo, e não havia fundo, não podia cessar de cair, parecia que cairia por toda a eternidade, não havia onde parar. Que diferente era a visão que tive há alguns meses, quando vi que estava além da cortina do templo, na glória com o povo, na sexta dimensão. Que contraste! Enquanto caía naquela visão lá no Hades, no inferno, eu estava clamando por meu pai: papai, tira-me disto. Naturalmente, sendo um garoto, isto era normal. Porém, ao clamar por meu pai, encontrei que ele não estava ali para me socorrer. Então chamei por minha mãe: mamãe, tira-me deste lugar horrível, socorro, detenha-me. Ele caindo, é um abismo profundo. Porém, tão pouco estava minha mãe ali para me socorrer, e eu seguia descendo. Então clamei a Deus, porém tão pouco Deus estava ali para me socorrer. Não havia nada. Então comecei a ouvir ruídos horríveis, mais tristes e deplorável de toda a minha vida. Era algo que produzia um sentido tão horrível que não se pode descrever com palavras. E penso que um fogo literal e ardente seria um prazer ao lado daquilo. Agora, estas visões nunca têm sido erradas, e isto era o sentir mais horrível que jamais tenho tido, e o ruído que ouvi era como que de doentes ali na região dos perdidos. Doentes, pessoas dando aqueles gritos mais horríveis, desesperado. Então, ao ouvir o ruído, olhei de onde vinha, e eram mulheres, homens, e ao olhar na face, somente se via de cor verde, na face das mulheres, tinha essa pintura verde debaixo dos olhos, tal qual elas usam hoje, muitas mulheres, e estavam fazendo um ruído como que de animais. E eu gritei forte: Deus, tenha misericórdia de mim, e me encontrar neste lugar, me tira daqui, tenha misericórdia. Onde estás, Senhor? Se me permitires voltar a viver, te prometo que me portarei bem daqui para frente. Isto era tudo que eu podia dizer. Deus sabe que no dia do juízo Ele me julgará por isto que disse. Isso é o que eu disse: Senhor e Deus, permita que eu volte, e te prometo que me portarei bem, se o Senhor me permitir voltar a viver. Quando recebi o disparo nas pernas, já havia mentido e feito muitas outras coisas. Quando olhei minhas pernas, por pouco que eu havia sido dividido em dois, eu disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Tu sabes que eu nunca tenho cometido adultério. Era a única coisa que eu ainda não tinha feito de errado. Isto foi tudo o que eu podia dizer. Eu nunca havia aceitado seu perdão ainda, nem nada. E a única coisa que podia dizer era que nunca havia cometido adultério. Logo me levaram ao hospital, e eu estava nessa visão, e eu clamei: Deus, tenha misericórdia de mim.
Eu me portarei bem se me permitires voltar. Eu sabia que havia um Deus em alguma parte. Agora isto é verdade. Vi todas essas criaturas tão raras. Eu havia chegado a este lugar tão horrível e funesto, que produzia esse sentimento tão horroroso. Ali era um som horrível de pessoas gemendo, gritando. Parecia ter olhos muito grandes, com pestanas muito grandes, olhos alargados como de gato, e as pálpebras pintadas de verde como que se tivessem em gangrena, e estavam produzindo um sonido estranho como que de um animal. Que sentimento produzia isto? Logo em um instante eu voltei a mim, a vida natural, e isto me tem preocupado tanto desde então. E até tenho chegado a pensar que nunca ninguém tenha que ir para este lugar, e nem eu, para um lugar tão horrível como este, nem tampouco nenhum outro ser humano, que ninguém vá para este lugar, para a região dos perdidos. É horrível demais, é horrível demais estar ali na região dos perdidos, na quinta dimensão, o inferno, para onde vão as pessoas sem Deus, morrem e vão sem Deus. Amigo, sabes você seu destino? Estás seguro para onde vais após morte? A morte é uma coisa traiçoeira. Nós estamos aqui hoje, amanhã algum de nós já pode ter partido. E a pergunta é essa: estás seguro para onde vais? Se não estás, busque hoje a segurança. Isso é real. O profeta foi levado à região dos perdidos. Ele disse: eu não desejo, ele disse aqui, um fogo literal queimando a gente era mais suave do que aquele lugar. Veja como horrível. E aqui na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele conta de outro episódio que ele teve, uma visão, a partir do parágrafo 178. Há algumas semanas eu me encontrava em uma visão, e eu estava parado em um lugar alto, e eu ia observar o princípio da igreja, e notei que vinha, na visão, estava parado nesta forma, olhando para o oeste, e olhando deste lado, vi um grupo de mulheres bem bonitas, com cabelos bem caídos sobre as costas, com mangas, saias, com suas saias compridas, bem reluzentes, todas iam em um tom de marcha, como que adiante soldados de Cristo, marchando como para guerrear, com a cruz de Cristo na frente, como aquele hino, firmes e avantes, hostes da fé. E enquanto passavam frente a mim, eu fiquei parado, e ali estava o Espírito de Deus, e me disse: aí está a noiva, a visão da noiva. E eu olhei, e meu coração regozijou ao vê-las. Ela deu a volta e passou na minha frente, e voltou a passar por este lado. Logo o Espírito de Deus me disse: agora vira a cena da igreja moderna. A igreja mundana. E aqui vem apresentar-se a igreja da Ásia. Nunca havia visto um agrupamento tão indecente aqui. Aqui vêm as outras igrejas de outros países, das diferentes nações. Seu aspecto era horrível. Digo-lhes isto porque estou obrigado a dizer a verdade diante de Deus. Quando ele disse: aqui vem a igreja da América para ser vista, se alguma vez tenho visto um montão de demônios, foi esse grupo. As mulheres estavam despidas e suas roupas nuas, cobrindo-se com uma coisa cinza à frente, não tinha nada na parte de cima, e estava dançando essa música vulgar que dançam os adolescentes, twist,
e essa classe de música vulgar, e enquanto vi que vinha a senhorita Estados Unidos da América, por pouco eu me desmaio. O profeta era um homem tão sincero, tão puro. Ao ver essa coisa, ele quase desmaiou, ao ver a igreja nominal desfilando ali diante dele. Agora isto é assim, diz o Senhor: se vocês creem que sou um servo de Deus, creiam-me agora. Eu não diria isto por nada no mundo. Não há suficiente dinheiro no mundo que me fizesse dizer isto, se não fosse a verdade. Quando ela passou ao meu lado, era a coisa mais suja que jamais pude ver. E eu pensei comigo mesmo: Senhor, tão forte como temos pregado e temos trabalhado para conseguir uma noiva para o Senhor, e isto aqui é o melhor que temos podido fazer? Ao ver aquelas mulheres representando a igreja da Laodiceia desfilando diante dele, ele começou a chorar e a dizer: Senhor, todo esse trabalho que tenho feito, o melhor que eu tenho conseguido é isto. E ela estava dançando, aquelas moças dançando e requebrando-se e cobrindo-se com algo nas partes inferiores, dançando e torcendo-se, como fazem esses adolescentes ao som dessa música vulgar. Esta era a senhorita cristandade da América. Portanto, ajudem-me, pela ajuda de Deus. Esta era a sua aparência diante do seu rosto. Eu quase desmaiei. Pensei, depois de tanto trabalhar, pregar e persuadir, todas elas com cabelo curto, retorcendo-se, o som de rock and roll, mexendo-se e cobrindo-se com um pedaço de papel, elas deram uma volta por onde eu estava parado, com esse ser sobrenatural ao meu redor, e eu não podia ver outra coisa melhor. Eu podia ouvir-lhes falando-me, e ele estava ao meu lado. Porém, quando elas se viraram para este lado, retorcendo-se e rindo, caminharam para a frente. Agora eu estava em pé em sua presença ali, seu servo, e disse: Senhor, depois de tanto laborear, isto era o melhor que havia podido fazer. Pensei: que proveito tenho tirado, que bem tenho feito, depois de tanto pregar, persuadir, tantos milagres e grandes sinais que tu tens mostrado em meu ministério. E como eu, depois de pregar-lhes, ia para casa a chorar. Que bem tenho feito, logo ter que apresentar uma coisa para ti como esta, para ser sua noiva. E enquanto eu estava assim parado, pensando e olhando, ela passou, aquele grupo de mulheres passaram frente a mim, e podem vocês imaginar, elas não tinham nada posto na parte de trás, sustentando algo na frente, nada mais, dançando e mexendo-se em forma vulgar, mostrando todas as suas partes, retorcendo-se. Oh, era o espetáculo mais indecente que se pode imaginar, vulgar, descarado. Você perguntará: que significa isto, irmão Branham? Eu não sei, estou somente contando o que vi. E quando ela passou pelo meu lado nesta forma, oh, me senti molestado. Tive que voltar e olhar, e pensei então: Deus meu, estou condenado, não vale a pena continuar, melhor será que eu não prossiga mais. Então pensei que seria melhor esquecer, estava perdido, não adiantava mais pregar. Então no momento ouvi que vinha de novo aquelas primeiras, e vindo deste lado apareceu a mesma noiva que se tinha ido por este lado,
E vinham outra vez essas daminhas, e cada uma delas estava vestida com roupa típica de cada nação de onde vinham, Suíça, Alemanha, cada uma delas vestidas com essa classe de vestimenta típica de seu país, decente, todas com o cabelo comprido, exatamente como as primeiras que havia visto. Aqui vinham elas caminhando e cantando o hino, firmes, avantes, hostes da fé. E quando terminaram de passar pelo lado onde estávamos parados, num momento o olhar de todas se dirigiu para esse lado, e logo deram meia volta e seguiram marchando. Logo começaram a subir ao céu. As outras subiram a montanha e caíram para baixo e se esbagaçaram. Estas outras seguiram marchando para cima. Enquanto marchavam, notei que um par de mocinhas do final da fila pareciam estrangeiras, como Suíça ou Sueca ou outro lugar. Um par de mocinhas começaram a olhar ao redor, perder a atenção, e eu lhes gritei com elas: não façam isto, não saia fora da fila. Enquanto gritei assim, eu saí da visão, e quando voltei a mim eu estava rouco de tanto gritar: não saia da fila, por favor, não saia da fila. A visão que ele teve das duas noivas, duas igrejas, a igreja nominal, quase nua, mundana, e a igreja espiritual, vestida decentemente, cada uma vestida com veste típica de sua nação, vestida decentemente com a veste típica, decente da sua nação, mas cantando firme o hino: firmes e avante, hostes da fé. Firmes e avante, hostes da fé. Ali naquele grupo estava eu, estava você. Você crê nisto? E você estava nesse grupo, vestido com roupa típica de sua nação. Nós não temos que copiar modelo de outra nação, de nada. O irmão Brana disse que cada nação tem seu estilo que Deus lhe deu. A África tem seu estilo de cantar, de adorar, de vestir. Nós, o Brasil, Deus nos deu o nosso estilo, não precisamos de copiar dos africanos, rock, baladas, marcha. Conservar o estilo típico que Deus nos deu, isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Conservar os princípios cristãos, conservar as raízes cristãs. Tudo que Deus espera de nós quando Ele voltar é nos encontrar no posto do nosso dever, lutando. Ele sabe que Ele não deixou aqui extras terrenos, nós como extras terrenos. Ele deixou seres humanos, mas Ele espera encontrar seres humanos, porém no posto do dever, lutando, batalhando, conservando a tradição do Evangelho, as tradições da Bíblia. Nós não temos que pegar tradição de outros, não, nós temos a tradição, o espelho, o modelo. Nós temos modelo suficiente neste livro chamado Bíblia para cultivar o nosso caráter, para criar nossos filhos, criar nossa família.
e nós mesmos nos conduzir por essas bases. Não, Deus não precisa modelar nada de si. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não precisa modelar nada. O que Ele fez sempre está atualizado. O que Ele escreveu sempre está atualizado. É para o nosso hoje. Ele nunca diz eu era. Sempre quando Ele se apresentava, Ele dizia eu sou. Eu sou quer dizer o Deus de hoje. Mas aqui está estas duas visões terríveis, tremendas que ele teve. A primeira que eu li foi ele, através daquele acidente, ele foi levado na região dos perdidos, e ali ele gritava pelo papai e não tinha papai para socorrer, gritava por mamãe e não tinha mamãe, gritava por Deus e não havia Deus, ali no inferno. E a outra visão foi ele ver as duas igrejas desfilando diante dele, a igreja mundana de Laodiceia e a igreja noiva eleita. A mundana caiu num precipício horrível, a eleita subindo, foi subindo cantando, firmes e avante, firme e avante, hostes da fé, firme e avante, hostes da fé. Em qual dos grupos você pode te enxergar? Em qual dos dois grupos você pode te ver, te identificar? Nós temos que nos identificar com um dos dois. Pensemos nisto, meus amados. Isto não é uma miragem que ele teve, foi uma realidade. Ele disse: por dinheiro nenhum eu contaria isso se não fosse verdade. Isso foi real. Há um céu que é real, porém há um inferno que é real. Há um Deus que não é um mito, é real, porém há um demônio, há demônios, há um inferno que não é mito também, é real. É real. A escolha é minha, a escolha é sua, e a nossa escolha é que determina o nosso destino. Sua escolha, Deus nos deu livre-arbítrio, Deus nos deu o direito de escolher, e o tempo de escolha enquanto estamos vivendo em vida. Depois que fecharmos os olhos, como aconteceu o mancebo de qualidade onde lemos, ele lutou, gritou: Pai Abraão, me tira daqui. Abraão, em outras palavras, disse: você teve sua chance, você teve sua oportunidade, você teve sua escolha. Mande lá alguém para pregar para a minha família que está lá na terra. Abraão disse: não, se eles não ouvem a palavra escrita, pregada lá, muito menos um defunto pregar para eles, vai sair correndo dizendo que é assombração. O momento é hoje de valorizarmos a palavra de Deus e não desprezá-la, porque muito em breve, irmãos amados, essa palavra tem se tornado até costumeira por muita gente, que Jesus vem, mas Ele está vindo, Ele está voltando, os avisos da sua vinda estão batendo, a campainha da meia-noite está batendo, e o que você tem que fazer, faça logo. Fala para você, o irmão Brana, quando foi levado além da cortina do templo e voltou, ele voltou conversando consigo mesmo. Ele dizia: Billy, ele falando para ele mesmo: Billy, o que tens que fazer para Deus, faça logo, faça logo, faça logo, porque a hora está breve. O que você tem que fazer para Deus, faça logo. Não deixa nada deste mundo tirar sua atenção para outras coisas.
Há tantos lenitivos na terra para tirar a nossa atenção desse objetivo maior, que é o céu. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tantos lenitivos, tudo com um só objetivo de nos tirar a nossa atenção do foco maior. Eu lhe pergunto, qual é o seu foco maior de sua vida? Qual é o foco maior de nossas vidas? Estamos vindo na igreja simplesmente por um mero costume? Ou estamos vindo para buscar algo de fato, de Deus, para acrescentar a nossa fé? Depende muito qual é o nosso foco maior. Não importa a condição que você esteja, depende muito do seu foco. Se o diabo te lançou lá no profundo das trevas, mas se você tem um foco maior, enquanto o Cordeiro permanece no trono de intercessão, ainda há esperança para nós. E ele permanece. Dia que ele levantar de lá, não haverá mais esperança para ninguém aqui na terra. Quem é santo, quem é salvo entrará na eternidade, quem é imundo entrará no juízo. E isto, pelo cenário que estamos vendo desenrolar diante de nossos olhos, estamos a um passo disso. Estamos a um passo do fim de todas as coisas. Não tem ninguém mais que conserta o mundo. O que eles estão fazendo? Imigrando. Do Oriente todo arrebentado de bombas, estão imigrando cá para a Europa, buscando socorro. Mas chega um ponto que não vai ter jeito mais. Já chegou, os europeus já estão proibindo as imigrações. Não está cabendo mais gente. E para onde vai esse povo? Países desses estão todos arrebentados de bomba, guerras, e cada dia guerreando mais, destruindo os jihadistas. É isso, não é? Jihadistas. Tudo isso, Deus tem um propósito atrás disto. Isso não surgiu à toa. Estas coisas tinham que acontecer. Isso são prenúncios. Não estava escrito. Estava escrito que o fim viria, mas o fim seria funesto. Não pense em você no fim do mundo, cheio de glória, barriga cheia, cheio de pomposidade. Você deve estar cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você sofrerá horrivelmente, porque a frustração será terrível. Veja, a igreja de Laodiceia, dizendo-se igreja, o desfile dela, seminuas, cantando hinos de estilo de rock, balançando, requebrando. Isso você vê a olho nu hoje na rua. Olho nos brincão nas orelhas, em cima dos púlpitos pregando e se balançando no ritmo de rock and roll. Os hinos deles são assim, e dizem: nós somos a igreja. Sim, são, mas a igreja de Laodiceia. A noiva é outra. A noiva do Cordeiro está separada disso. Ela está com Abraão. Ela não está misturada com sodomismo, com Ló. Não. Estas coisas são reais, meus amados. Eu quero vos dizer, meus queridos, que eu não tomo essa plataforma aqui na quarta, na sexta, nos cultos, para encher linguiça para vocês. Eu subo nessa plataforma para vos informar da verdade de Deus.
Se você quer levar isto a sério, você será bem-aventurado. Mas se você quer brincar com isso, forçar eu não vou não. Eu não vou forçar. Mas você tem que saber que existe uma noiva e existe uma igreja. Você tem que saber em que grupo você está. Não te enganes a ti mesmo, que sua frustração será cruel naquele dia. Mombrana diz: só o fato de pensar que a noiva foi e eu fiquei já me põe em desespero. Já nos põe em desespero. Que perca tudo. Que se tem que perder, que perca tudo. Que perca tudo, menos o arrebatamento, menos o direito de estar nesse desfile da noiva. E vocês, jovens, adolescentes, ele viu lá, tudo que ele viu lá é porque aquilo iria existir. Não foi uma coisa qualquer, um acontecimento natural. Ele viu que muitos adolescentes, mocinhas, mocinhos, no final, que estava no final da fila, estava muito curioso com o mundo, olhando para cá, estava na fila, porém muito curioso, tateando, não estava definido. E ao ele ver isso, ele começou a gritar: não saia da fila, meu filho. Você não sabe o privilégio que você tem de estar nessa fila. Oh, irmão, você pode pensar que você é o mais fraquinho dessa igreja, mas você não sabe o privilégio que você tem de estar nesta igreja. Eu sei o que eu estou vos pregando. Você pode se julgar a mais fraquinha desta igreja, irmã, mas você não sabe o privilégio que você tem de estar nessa fila. Portanto, não saia desta fila por nada, por dinheiro, por nada. Ama-te mais, valoriza mais estar nesta fila, chamada fila da noiva. Brinca com isso não. O mancebo de qualidade brincou. Ele estava diante de Jesus, e Jesus deu a receita que ele precisava, e ele não levou a sério. Por isso que foi parar no Hades. Você está também junto com Jesus e seu mensageiro, e você deixar perder essa oportunidade, será terrível. Você vai arrancar os últimos cabelos da cabeça e dizer: eu estava lá e troquei por um prato de lentilha. Eu troquei o direito de estar na fila por 10 minutos de sexo. Troquei por uma tentação A ou B ou C. Não troques isto por nada, por amor de sua alma. O cenário está aí estampado. Não tem jeito de você enganar a ti mesmo e dizer que está tarde a vinda de Cristo. Não tem jeito de você enganar a ti mesmo. Em outro tempo sim, mas agora não. Porque o cenário está diante de nossa vista. O sodomismo tomou conta. Os dias de Noé está aí. O mundanismo governando tudo. A mentira tomou o lugar da verdade. Direi, inversão de valores regendo o mundo. O certo virou errado. O errado virou certo. Na mentalidade das pessoas. Guarda o que tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Você leve pelo menos essa frase para seu coração nesta noite. Pelo menos esta: irmão,
filho da irmã Sebastiana, bom te ver. Douglinho, guarde isto, você está na fila mais excelente que existe. Essa fila aqui, essa fileira é mais excelente do que a fileira da princesa Isabel, mais excelente da fileira de qualquer presidente de país. Há pessoas que ficam orgulhosos porque é amigo do presidente, é amigo daquele homem famoso. Tudo bem, isso é ego, preenche o ego. Mas o que você tem que te orgulhar é ser amigo de Deus. Isso é que deve promover orgulho em seu coração. É o quanto de amizade você tem com a palavra de Deus. Isto sim é valor. Nós temos chegado a um ponto, um tempo tão cruel, em que as pessoas têm perdido o significado real do que é valor. Valor para as pessoas hoje é baseado em coisas materiais. E se isso fosse realmente valor, não teríamos tantas catástrofes que estamos tendo hoje, justamente na ala de pessoas que têm mais bens materiais. Lembre, o rico, o mancebo de qualidade, pensou que tinha tudo. De repente, lá em Lucas 12, Deus gritou para ele: louco és tu em descansar nisto. Hoje chegou o dia de eu pedir tua alma. Para onde irás tu agora? Que tu fizeste para recolher, para dar repouso à tua alma? Porque nós fazemos muito para dar repouso à carne. Eu tenho que comprar um lugar ali mais espaçoso para me dar repouso à carne. Mas e a alma? A alma, nós amordaçamos ela, para ela não nos cobrar repouso. Nós dizemos: fica calada, alma, calada. Eu vou dar repouso para a carne, você não, você fica calado. E a alma gritando: estou com fome de Deus, porque a alma só alimenta de Deus. E nós amordaçamos ao ponto dela não poder falar mais. Alimentamos a ela com alimento mundano, novelas, filmes imundos, companheirismo imundo. E a fila, como é que fica? Como é que fica a fila da noiva? Isso não é uma brincadeira, minha gente. Não brinque com coisa séria. A gente brinca de carrinho, de bolinha de gude, mas brincar com o destino, nosso destino eterno, é loucura. Não brinques com coisa séria. O fim de tudo está chegando. Ouço os meteorologistas falarem: a água está acabando. Ouço os economistas falarem: 2016 será pior do que 2015. Ouça o mundo gritar fome no Oriente. Você sabia que o mundo começou do Oriente? De lá que veio a população para cá? Começou de lá. A população veio de lá para cá. A Bíblia disse isso em São João 4:24. Salvação veio dos judeus. Veio de lá. Como também as desgraças vêm de lá. E está vindo, está chegando, está pertinho de nós. Desgraças, escrombos. O profeta disse naquela série de visão que Deus me deu ainda em 1933. A última visão que eu tive, eu não pude ver nada existir mais na terra, senão somente crateras e fumaça. Olhe para o Oriente, se você não vê só isso hoje lá. Somente crateras e fumaça. No Oriente.
E a coisa vem de lá para cá. Daqui a pouco está aqui também. Crateras e fumaças. O mundo está no seu tempo final. E como é que está o seu coração para com Deus? Você está na fila da noiva? Ou você está na fila da igreja moderna? Querendo se parecer com a igreja moderna. Ter ela como seu espelho, seu modelo. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar para tomar a ceia. Irmão Edson Soares, vem cá fazer oração. Incline sua cabeça. Incline sua cabeça. Se você quer chorar um pouquinho, pode. Chorar agora é melhor que ter que chorar depois que passou da hora. Chorar enquanto o Cordeiro está no trono de intercessão é melhor, porque pode alcançar misericórdia. Depois que ele sair do trono, não haverá mais perdão. Lembra do mancebo de qualidade? Ele urrava, ele gritava: Pai Abraão! Abraão disse: agora é tarde, há um abismo que separa. Oremos todos, cada um fale da sua maneira com Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, nós, meu Deus, estamos diante, ó Pai, de uma palavra, meu Deus, que pode nos posicionar, que está nos ajudando, ó Pai, que nós podemos agarrar a isto, meu Deus, Jesus. Quanto é tempo, é oportunidade ainda, Senhor, Jesus. E nós sabemos que isto é a pura verdade, Senhor, Jesus. Doa o que doer, mas é a verdade, Jesus. Ó Pai, que nenhum de nós, que nenhuma dessas pessoas, Jesus. Venha passar por essa decepção que passou aquele Jesus. Homem, aquele mancebo de qualidade, estava diante, ó Pai, da salvação, Jesus. Ó Deus, e ele deixou aquilo de lado, ele trocou aquilo por poucas coisas, por um pouco de tempo, Jesus. Ó Pai, mas o fim dele não foi um fim bom, e nós podemos, ó Pai, nesta noite tomar uma decisão correta, não aquela decisão, Pai, não nos envolver com o mundo, com as coisas do mundo, é o que está, meu Deus, envolvendo as pessoas, ó Deus, é o esfriamento, são coisas materiais. Jesus disse ali no Sermão da Montanha, ele disse, ó Deus, para que nós possamos nos preocupar nesta hora, pelo acontecimento que está acontecendo diante dos nossos olhos, ajuda-nos, ó Pai, a tomar isto com mais diligência, a tomar isto com mais posicionamento na Tua Palavra, meu Deus, e dar um grito, ó Pai, de socorro, e sair desta situação. Se há alguém aqui nesta noite assim, meu Deus, ajuda a tomar um passo de decisão. Obrigado, Senhor, por esta tão rica e tão gloriosa palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite e nos ajuda, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, a tomar da Santa Ceia. Ó Jesus, é uma oportunidade mais uma vez que o Senhor tem nos dado e seja conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, ó Pai, com os nossos corações contritos na Tua Palavra. Anima-nos, ó Pai, nos encoraja, que nós possamos tirar tudo, ó Pai, que está nos atrapalhando, tudo que está no meio do caminho, que está nos impedindo. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós depositamos em Ti, Senhor, a nossa confiança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém.